E temos aqui a candidata Simone Tebet, do MDB. Ela esteve hoje em Brasília. Ela participou de uma reunião com a Associação Nacional dos Procuradores da República, onde defendeu a independência e a autonomia do Ministério Público. A candidata reforçou o compromisso de atender a lista tríplice da categoria para a Procuradoria-Geral da República. Simone Tebet criticou a atuação do atual procurador Augusto Aras. Infelizmente, que como é tão importante a independência e a autonomia do Ministério Público, quanto está fazendo falta essa independência de não ter um procurador-geral que veio realmente de uma lista votado pela instituição e que hoje, por ter sido escolhido por livre nomeação do presidente da República, acha que deve subveniência, acha que deve servidão ao presidente da República. Matou a investigação de um grande escândalo de corrupção dentro da compra de vacinas, senta em cima de processos e denúncias. Então, quando você não tem a grande perna da sociedade brasileira, que é aquela, como órgão de fiscalização e controle, que faz o dever de casa em nome da sociedade, fiscalizando, controlando as autoridades públicas, você tem uma desarmonia. A democracia sofre, a democracia é prejudicada. Procurado pela CNN, Augusto Aras ainda não se manifestou sobre as declarações bastante duras, né, Raquel, de Simone Tebet, a posição e principalmente o comportamento de Augusto Aras à frente da PGR, se a gente percebe a proximidade que ele parece ter, ou claramente tem, com o presidente Bolsonaro. A Simone vem de um histórico de atuação na CPI da pandemia e tem um embate muito grande, né, entre a CPI da pandemia e o procurador Augusto Aras. E é interessante também perceber a diferença de posicionamento dela para o do ex-presidente Lula, que, salvo engano, Caio e Yuri me corrijam, também não quis se comprometer com a lista tríplice, ao contrário do que havia feito em seus governos anteriores, quando ele escolheu o primeiro da lista tríplice, dessa vez questionado, ele não quis se comprometer. A resposta dele no Jornal Nacional, qual foi mesmo, Yuri? De Lula? Ele evitou Quero pegar eles de surpresa. Exato. Eles quem? Ministério Público? E que não precisaria fazer esse tipo de compromisso antes de ser eleito, primeiro tem que ganhar. Exato. Agora, em 2002, ele fez esse compromisso porque o governo Fernando Henrique manteve praticamente os 2 mandatos inteiros o mesmo procurador-geral, Geraldo Brindeiro, que inclusive ganhou aquele apelido de engavetador geral, porque também engavetava, né, arquivava todos os pedidos de investigação. Foi com o Lula que começou essa tradição da lista tríplice, mas também há ressalvas ali, há também alguns posicionamentos críticos de que em determinados momentos isso vira uma agenda exageradamente corporativista em relação ao Ministério Público, sem falar que depois houve toda uma questão ali de investigação, enfim, sem entrar nesse mérito. Mas essa discussão da lista tríplice, de fato, virou caso Lula seja eleito, vai ser uma questão que eles vão precisar equacionar. Tem um grande trauma do petismo que se chama Rodrigo Janot. Sim, exato. É isso, e que foi reconduzido até pela ex-presidente Dilma Rousseff e foi o líder da Lava Jato dentro do Ministério Público. O PT, muito provavelmente, é uma questão que se fala pouco nessa campanha, o PT fala pouco disso, e como a gente está muito focado em questões, seja de costume, seja econômicas, mas o que o PT principalmente fará com o sistema judicial brasileiro. Isso é muito pouco falado nessa campanha e eles também falam pouco. A questão da lista, a questão de reforma de Código Penal, de reforma do Código de Processo Penal, ou seja, o que o PT, voltando ao poder, colocará em prática depois de ser o principal alvo da Operação Lava Jato e de sua principal liderança, o ex-presidente Lula, ter ficado preso 580 dias, retornando eventualmente ao Palácio do Planalto. Como será o sistema judicial brasileiro e qual a proposta do Partido dos Trabalhadores? Tem uma ou outra nuance dentro do programa ali, das diretrizes, mas nada muito concreto. É interessante perceber que a própria Simone Tebet, essa que criticou tão duramente Augusto Aras, foi ela que na entrevista para o WW defendeu mudanças no Supremo Tribunal Federal, um prazo de 10 anos para cada ministro, né? Para os ministros, que também é uma outra discussão que volta e meia surge, né? O PT, caso volte para o governo, tem essa questão, tem 2 ministros do Supremo que, pelo menos, que se aposentam
no próximo mandato presidencial. Jair Bolsonaro tem falado muito disso, de que a reeleição dele é importante para manter essa mudança de perfil do que ele chama no Supremo, mas também teria... Mas as atitudes de Augusto Aras ou as não atitudes dele também torna esse debate muito urgente, porque o sistema político ele se viu muito sem instrumentos para lidar com o modo de agir de Augusto Aras, porque ele abria uma investigação preliminar e nunca chegava na fase de inquérito. Mas acho até conveniente, de certa forma, isso, né? Exato, mas isso é assunto para outro era programa. isso. Definitivamente. Só jogar primeiro para o Felipe para encerrar com a Thaís. Felipe, sua análise sobre isso. Esse debate é fundamental porque a blindagem dos políticos acaba turbinando o patrimonialismo, que é essa indistinção entre aquilo que é público e que é privado, políticos tratando aquilo que é público como se fosse privado. O Lula, é bom lembrar, foi flagrado durante gravação, numa escuta telefônica, reclamando da ingratidão do Rodrigo Janot, que havia sido escolhido por Dilma Rousseff, procurador-geral da República. Então, ao mesmo tempo que ele lista medidas que supostamente seriam efetivas para o combate à corrupção que foram tomadas no passado, houve o afrouxamento da legislação penal com voto dos petistas no Congresso e ele não garante o primeiro da lista tríplice para a PGR. A gente tem pouco tempo, mas é claro que temos que ouvir você, Thaís, especialista em judiciário. Especialista não. É justamente por isso que o Felipe falou que o ex-presidente Lula não se compromete com a lista tríplice, porque acredita que a partir do momento que se nomeou a lista tríplice, o primeiro, se criou sim o chamado corporativismo. Márcio.